Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos para a nossa Semana da Administração. Quero cumprimentar todos os presentes, os representantes da diretoria, né? No caso da Sueli, que está aqui presente conosco, da do Sindaesp, a doutora Cíntia também, né? Representando a ADM junto comigo. E hoje nós vamos ter a honra de ter a palestra do professor Nelson Ludovico, a importância da administração nos negócios internacionais. O professor é pós-doutor em Business Administration pela Florida Christian University, em Orlando, pós-doutor em Relações Internacionais também pela FCU. Aliás, esse ano ele estará se formando no segundo pós-doutorado dele, né, em Orlando. É professor da FCU, da FGV, da FIA, entre outras instituições aqui do Brasil. Consultor internacional desde 1985, com desenvolvimento de internacionalização de empresas para negócios internacionais. Administrador de empresas, coordenador do Grupo de Excelência, do GPEC, do CRA, autor de 19 livros pela Editora Saraiva, FGV e outras, preside a Ludovico Instituto de Comércio Exterior. Professor, muito obrigada pela sua presença. Dada a palavra a você. Ok, muito obrigado, professora Terezinha, muito obrigado, doutora Cíntia, e boa noite a todos. Mais uma vez, eu tenho o grande prazer de participar e agradecendo o convite da Associação Brasileira de Administração, da qual nós temos aí a nossa empresa registrada, cadastrada, e é sempre muito importante poder interagir, trocar ideias, e como dizia o nosso guru da administração, Peter Drucker, nós estamos sempre aprendendo a partir do momento que nós estudamos para passar informações. E o momento é oportuno pelo fato de que este ano de 2023 nós estamos indo para um novo caminho, baseado já nos últimos 3 anos dessa pandemia inesperada, e que deu, inclusive, uma certa motivação para que eu cursasse o meu segundo pós-doc, onde eu trabalhei exatamente a pesquisa internacional nos negócios que as empresas estavam realizando naquela dificuldade logística e com as cadeias de produção paradas, e eu acabei adentrando nesse tema e estou trazendo para vocês algumas informações, né, para que, ao mesmo tempo, possamos trocar uma ideia e analisar os efeitos daquilo que aconteceu durante 3 anos e que os novos modelos de negócios precisam ser analisados, vistos, revistos de uma forma geral. As ciências sociais, dentro do conceito da administração, pode virar, por favor, sempre nos trouxe soluções, mas a partir do momento que nós pudéssemos considerar alguns aspectos práticos. Então, vejam que, considerando o tempo da palestra que temos, destacaremos algumas áreas dos negócios entre as empresas. Esse é o objetivo dentro desse período que nós vamos conversar. Porque, obviamente, sabe-se que os negócios internacionais, seja a empresa exportando, seja ela importando ou prestando serviços, é um longo caminho e que naturalmente demandaria muitas horas para nós conversarmos exatamente sobre o que vem a ser, né? Algumas situações que precisam ser sempre administradas de uma forma mais objetiva. Então, eu resumi aqui em 10 slides para que nós possamos conversar e depois estarei à disposição de vocês para conversarmos, discutirmos e analisar algumas questões. Pode virar, por favor. Bom, vamos começar analisando a participação do nosso país no contexto internacional. Nós tivemos exatamente, por incrível que pareça, durante a pandemia, o recorde do comércio exterior do Brasil, onde batemos as cifras de 600 bilhões de dólares entre exportações e importações.
a soma da corrente de comércio, 600 bilhões de dólares. Nunca antes, sem querer plagiar, nunca antes neste país, né, sem querer plagiar alguém, nós tivemos esses números tão fantásticos. Sempre estávamos na fase de 450, 430, 480, até que durante a pandemia batemos 600 bilhões em 2021 e o ano passado superamos os 601 do ano retrasado. Então vejam que o país tem um potencial muito grande, mas considerando alguns aspectos particulares, esses números eles estão muito voltados para o agrobusiness como um todo, as commodities que estão conduzindo a economia do Brasil. E qual é o retrato que nós tiramos desse contexto internacional? As indústrias não alcançam os 30% que poderiam estar avançando na nossa economia, no nosso PIB, geração de empregos, renda per capita e desenvolvimento em certas regiões do país. Então, o que nós precisamos? Precisamos alentar, precisamos fazer com que as nossas indústrias partam para a exportação e, caso tenham necessidade e não tendo essa possibilidade no Brasil, buscar produtos lá fora, componentes, máquinas, equipamentos. Porque o comércio exterior não é apenas a exportação, é que nós, como país em desenvolvimento, buscamos as vendas para buscar exatamente um espaço maior no comércio internacional. Então, vejam que nós temos um grande mercado à frente, são praticamente 232 países que compram do Brasil. É um número enorme. É que normalmente nós falamos Estados Unidos, Canadá, Europa, mas são 232 países que adquirem produtos do Brasil. Isso na nossa exportação. E nós temos as compras internacionais, que são as importações, também num número muito elevado, a partir do momento que nós criamos uma balança comercial muito interessante em relação aos parceiros que estão ao nosso lado e que automaticamente, além de venderem para nós, eles também compram de nós. A próxima, por gentileza. Se puder maximizar. Isso. Sim. Vamos entrar, então, no conceito, primeiro, dentro dos aspectos da negociação, como administrar as exportações. Eu estou colocando aqui apenas um tema, a capacidade de produção que vai gerar um tempo de entrega. Vamos conversar um pouquinho sobre como administrar a exportação. Analisando pelo aspecto operacional, nós temos um número muito grande de empresas exportadoras, são praticamente 30 mil empresas no país. O número relativo é bom, mas como número absoluto é totalmente fora da realidade. Vocês vão ver depois, quando eu comentar a importação, que nós temos mais empresas importando do que exportando, com todo o potencial que nós temos, e há de se considerar um outro aspecto. Estamos com mais de 600 bilhões de dólares na corrente de comércio. Agora, como é que nós podemos administrar? Primeiro, administrar o tempo da operação em relação à capacidade da empresa. O conceito de país em desenvolvimento é exportar a capacidade ociosa. Digamos que a empresa produza 30 mil pares de calçados mês, mas ela só consegue vender 20 mil. A capacidade ociosa dela é de 10 mil. Qual é o objetivo da empresa? Exportar os 10 mil. Então, ela vai poder suprir com as vendas de exportação aquilo que seria um estoque na empresa. Muito bem, é uma filosofia, é uma maneira de conduzir uma forma de exportar. Porém, há de se pensar o seguinte, e se de repente o cliente, os clientes lá do exterior quiserem comprar mais do que aquilo que a empresa tem em estoque, que nós estamos chamando aqui de uma capacidade ociosa, ela teria condições de atender? Então, digamos que sobraram 10 mil e ela exportou 10 mil, mas de repente no próximo mês as vendas de exportação estariam subindo para 11 mil, 12 mil pares. Como é que a empresa vai administrar isso? Ela vai ficar vendendo apenas aquilo que ela não consegue vender no mercado interno?
precisamos quebrar esse paradigma. As empresas têm que montar uma administração estratégica a partir de marketing, pesquisas de mercados e começar a analisar pelo benchmarking, e não pelo marketing apenas, pelo benchmarking, como ela poderá trabalhar o crescimento da empresa também através da exportação. O Brasil é um país que sempre esteve nesse limite através das empresas. Vejam, o que são 30 mil empresas num cenário de mais de 10 milhões de empresas no Brasil? E que se nós tivéssemos pelo menos 5% das empresas exportando, nós não seríamos a 10ª economia. 4ª ou 5ª economia, sem a dependência de certos acordos internacionais que nós ficamos com o chapéu na mão para que eles comprem de nós. Não podemos ficar em pleno século XXI, já no ano 2023, ficar buscando através de pesquisa de mercados apenas para satisfazer a venda dos estoques. Então, quando eu coloco aqui a capacidade de produção para o tempo de entrega, significa buscar expectativas, as estratégias de marketing, as estratégias de produção, melhoria na sua condição de qualidade e buscar o mercado certo baseado no princípio do desenvolvimento. Alguns anos atrás, e eu até comentando sobre o que a professora Terezinha comentou agora, né? Toda a minha carreira profissional, acadêmica, eu costumo dizer para os meus alunos em sala que quem viveu muito tem história para contar. Então eu vou contar um fato para vocês, não é uma história, mas é um fato. Há mais ou menos uns 25 anos atrás, uma empresa de bijuterias folhadas a ouro me procurou. Eu estava dando um curso na IOB, curso de exportação, e o dono da empresa veio falar comigo que ele recebeu um telex, eu estou falando de 25 anos atrás, né? Não tínhamos essa facilidade de hoje, por incrível que pareça, era muito limitado. Ele recebeu um telex da Nigéria, que ele encontrou o produto dele numa revista, e ele gostaria de exportar. Bom, eu fui à empresa dele, fizemos uma análise, vi a capacidade de produção, comecei a dar uma assessoria, porque ele nunca tinha exportado. Quando ele percebeu que o processo ia muito bem, ele comprou um terreno do lado, levantou um galpão e aumentou a fábrica. Ele fez um financiamento já com base naquilo que ele tinha prospectado de exportações para a África. Bom, no frigir dos ovos, eu fui com ele para a Nigéria, visitamos Nigéria, Togo, Benin, Costa do Marfim, e ele trouxe, naquela altura, quase 300 mil dólares de valores de bijuteria fina, que não são joias, são semi-joias, pois ele teve que aumentar a sua produção muito mais. Consequentemente, depois de 5 anos, ele tornou-se uma empresa exclusivamente exportadora e não pegou mais o mercado interno. Eu tenho um contato com ele, assim, eventual, e a última vez que eu conversei com ele foi durante a pandemia. Ele mora em Miami, vendeu a empresa e teve um sucesso absoluto. Por quê? Porque ele soube administrar o processo. Eu fiquei com ele mais ou menos 1 ano e meio, e depois soltei para que ele pudesse ter a sua administração plena. O filho dele se especializou, cursou faculdade, enfim. O que é isso aí? É enxergar e, ao mesmo tempo, fazer o que gosta e acreditar no produto que tem. Então, uma administração de produção, ela é muito estratégica. E nós temos sempre que lembrar que na empresa tem que pensar no famoso conceito de estratégia de Michael Porter. Onde é que estão as forças, as fraquezas, as oportunidades? Tudo isso aí vai fazendo parte do benchmarking que a empresa vai buscar. Então, o princípio está exatamente em saber quanto que eu poderei exportar, qual é a minha capacidade de produção, qual é a minha capacidade ociosa e onde que eu poderei buscar os mercados para ampliar esse processo e fazer com que a empresa tenha uma outra predisposição para fazer os seus negócios crescerem. Agora, pode virar, por favor. Com relação à importação, pode clicar, por favor, que acho que eu deixei... Pode clicar todos. Isso, muito obrigado. No processo de importação,
A administração, ela está sendo chamada, de um tempo para cá, de Supply Chain Management. Então, as cadeias produtivas, as cadeias de manutenção, as cadeias de consumo, tem várias conotações, mas que o grande conceito da supply chain é justamente o abastecimento. Através do quê? De alguns componentes, como, por exemplo, ter uma administração na espinha dorsal do processo de compras. Quem é o meu fornecedor? Qual é a idoneidade que ele tem? Porque o mundo, e como já sabemos pela história do mundo, é uma torre de Babel. Tanto é que o inglês predomina, independentemente das opções que nós temos com mais facilidade hoje, de outros idiomas, né? Então, o administrar a importação no conceito do supply chain é, primeiro, como será o processo? O processo está, primeiro, de analisar a necessidade e que se o fornecedor tem condições de atender. E esse conceito de atendimento, ele envolve vários fatores que eu vou comentar depois, quando nós entrarmos na parte de logística. Então, administrar a espinha dorsal, o produto, o fornecedor, a idoneidade, a qualidade do produto, o prazo de entrega, vários fatores que normalmente nós usamos isso também no mercado interno. Segundo, a gerência da cadeia de suprimentos, através de formas ou manuais ou eletrônicas, estão à disposição no mercado cada vez mais. É muito cedo para se falar ainda, mas não podemos deixar de fora aquelas empresas que estão aplicando a inteligência artificial. Hoje nós vimos, inclusive, na palestra do CRA, já comentários sobre empresas que estão buscando alternativas por aí. Agora, é muito cedo, é muito novo, não há ainda um aperfeiçoamento para se pensar nisso. Então, a cadeia de suprimentos como uma forma de gerenciamento, ela está linkada às cadeias produtivas globais. Ora, as cadeias produtivas globais, elas sofreram, naqueles últimos 3 anos, de 20 a 23, um grande baque, de tal sorte que aqui no Brasil nós tivemos empresas que não conseguiam importar, o produto poderia estar pronto, mas faltava logística, não havia navios, não haviam containers, lockdown em várias cidades, em vários países. Então, as cadeias produtivas globais, elas sofreram de tal sorte que isso influenciou o outsourcing, que é justamente as compras internacionais num sistema de terceirização. E o outsourcing, ele acabou sendo o quê? Uma alternativa para aquelas empresas que já tinham acordos logísticos com companhias aéreas que poderiam trazer, ao invés de 30 toneladas num container, trazer 1 tonelada, 500 quilos, 2 toneladas de matérias-primas, já num conceito contratual que o outsourcing determina de uma forma muito clássica. Desse mesmo princípio, o delta logístico, ele é importante numa administração de serviços que nós vamos ver daqui a pouco. Não é importante apenas ter o fornecedor, saber qual é o valor da operação, de que maneira se pode fazer. O delta logístico era composto de 3 componentes. Primeiro, qual é o custo da operação? Partindo do ponto de vista o custo do produto. S, serviços. Quais os serviços que o produto precisará para poder sair lá de uma cadeia produtiva e chegar na empresa brasileira? Então, são os serviços. Aí nós temos uma variedade. A variedade é, qual é o tipo de produto? Ele é um produto perecível? É uma matéria-prima perigosa? É um componente? É uma máquina? Como é que ele é? Então, o delta logístico, através dos serviços, vai identificar qual o trade-off que a empresa vai buscar. Não é apenas falar, eu vou contratar o despachante, vou contratar um agente de cargas, não. É muito mais do que isso. Os novos modelos de negócios, perdão, já estão mostrando uma outra maneira das empresas enxergarem não só as contratações, mas o que vem a ser o tipo de serviço
que os operadores logísticos, os trade-offs podem oferecer. Há uma nova maneira de se enxergar negócios. No trabalho que realizei dentro do conceito do meu curso, eu fui buscar o quê? Alternativas para colocar num modelo de negócio o que a Câmara de Comércio Internacional já divulga há muitos anos e que agora as empresas estão começando a se voltar para esse modelo que já existia. Só que nós estávamos o quê? Dos usos e costumes. Fazia uma compra, passava para o despachante, para o agente de carga e ficava esperando. Isso na grande maioria. Não quer dizer que todos, né? Nós estamos sempre generalizando, mas a grande maioria colocava o pedido e depois entregava para o prestador de serviço. E quantas vezes a empresa passou dificuldades por não ter uma associação de ideias dentro do serviço que ela estava contratando. O terceiro componente do Delta Logística é o tempo da operação. Nós temos aí uma variável muito grande, mesmo no sistema marítimo. Bom, primeiramente, o grande fornecedor do mundo é a China, como nós já sabemos. Mas outros países da Ásia também fornecem para o Brasil. E aí nós temos uma rota marítima de navios que podem demorar 60 a 70 dias saindo da Ásia, passando por vários portos até chegar na África do Sul e depois vir para o Brasil. E temos uma alternativa, que é o chamado Plano B, que é sair da Ásia em direção aos Estados Unidos, cruzar o Canal do Panamá, que aliás está congestionado agora devido ao El Niño, que diminuiu o calado do canal, e nós temos ali mais de 100 navios esperando passar. Então, no momento não é fácil, mas nós estamos pensando no passado, durante a pandemia. Então, a alternativa era a Rota B. E a Rota B encurtava para 25, 30 dias, mesmo pagando um frete maior. Então, o plano A e o plano B fazem parte do delta logístico, com custos, serviços e tempo. Outras empresas buscaram na negociação, entre aspas, nova, trazer 1 tonelada de componentes por via aérea e mantendo a sua produção lá na cadeia de suprimentos para poder atender o mercado. Então, nós tivemos aí uma dificuldade muito grande, não só o Brasil, mas o mundo como um todo, mas muitas empresas tiveram sucesso, tanto é que o nosso superávit comercial ultrapassou qualquer ideia do que se poderia ter. Então, vejam, na importação, a administração, ela vem de uma espinha dorsal. E, consequentemente, essa cadeia de suprimentos, que está linkada às cadeias produtivas globais, ela forma o grande conceito de supply chain management. E aí nós temos o quê? A área de negócios entre exportadores e importadores. Por gentileza, o próximo. Considerando uma administração financeira internacional, o que as empresas precisam? Administrar regularmente o que vem a ser aplicabilidade, eu vou chamar de cambial, com relação à influência da nova ordem econômica mundial. Por que nova ordem econômica mundial? Começamos pelos conceitos dos países que buscaram recursos em Banco Mundial, aqui no Brasil BNDES, faturamento maior por parte de compradores, buscando bancos, tudo isso aí formou um conceito novo. Esse novo conceito mostrou que uma série de países avançaram para o sucesso e outros países regrediram, porque a alavanca do capitalismo não está no dinheiro, está na economia. Porque o dinheiro é volátil e a economia não é volátil. Ela tem os seus aspectos próprios e, como se diz na linguagem do economês, as mudanças de estratégias estão dentro das bolsas de valores. Então, no momento que uma empresa exporta ou importa, ela precisa estar atenta, através dos seus gestores, dos seus colaboradores, o que está acontecendo no mundo, porque essa é a nova ordem econômica mundial. Por que o dólar está mantendo um patamar já há um bom tempo, vamos chamar assim, num promédio de 5, 5,10? E por que ele não se desvaloriza em relação à nossa moeda?
por causa da economia. Então, aqueles conceitos entre a China e os Estados Unidos, numa guerra comercial, numa guerra de poder econômico, acabam influenciando nas bolsas. Agora, quem trabalha em comércio exterior, quem negocia, quem faz parte de empresas que têm essa atividade, não podem ficar apenas pensando no conceito da operação. Tem que verificar no entorno do processo o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá, na Itália, na França. E hoje nós não temos dificuldades. Todos os dias, na parte da manhã, eu recebo pelo menos 30 newsletters sobre comércio internacional, comércio mundial, economia. Eu recebo esses links todos e me atualizo o máximo possível. Por quê? Porque eu chego na sala de aula, eu tenho que trabalhar para os alunos a informação mais precisa possível. Tanto é que é muito comum eu chegar à noite na faculdade, lá na FGV ou na FIA, onde eu estiver trabalhando, eu falo, pessoal, hoje saiu uma notícia assim, assim, assim. O pessoal corre, já vai no celular, no laptop e já vai buscar a informação. Isso é uma forma de nós estarmos atualizados e auxiliarmos as nossas empresas para que elas possam crescer. Por isso, a nova ordem econômica mundial não está linkada ao dinheiro. O dinheiro é moeda, é volátil, mas a economia mundial não é. Consequentemente, essas moedas, vamos considerar pelo menos as 4, 5 maiores no seu contexto, as taxas estão com volatilidade. Então, se eu tenho hoje um câmbio de 5 e eu fico na expectativa, se eu for exportar, que ele vai para 5,30, de repente ele vai estar por 4,80. Por isso que é importante, e nós vamos comentar isso daqui a pouco, que se tem um bom parceiro trade-off na área de câmbio, na área de finanças internacionais. É um universo que não para. Então, essa dinâmica toda fez com que nós, acadêmicos, os empresários, os alunos, o grande grupo de CEOs, os colaboradores, nós mudamos o nosso pensamento. É um novo mundo dos negócios. E os prazos de recebimentos e pagamentos na administração? O cuidado está exatamente aí. O sucesso de uma operação pode estar na parte de logística, o sucesso pode estar na própria negociação, de acordo com as características da Câmara de Comércio Internacional, mas, de repente, os prazos de recebimento e de pagamentos podem tornar a empresa numa situação delicada e ter um problema perante o Banco Central do Brasil. Seja exportando e não recebendo, seja importando e ter dificuldades de liquidez. Então, quando se está administrando a parte financeira numa negociação, antes de fechar o negócio, tem que se buscar também como são as expectativas do nosso comprador lá fora em oferecer uma carta de crédito, uma cobrança à vista, segurança através de seguro de crédito, ou ainda aval bancário. Tem várias ferramentas, como se diz no mercado, que podem dar segurança para o exportador, independentemente qual é o nível de idoneidade daquele importador. Aqueles que precisam realmente de produtos de outros países acabam se preocupando mais em poder oferecer garantias de liquidez. Isso é um chavão de mercado. E quando nós estamos importando, qual é a forma do nosso fornecedor lá fora? Oferecer crédito, cobrança de juros, como é que é isso? Antes de realizarmos a operação para finalizar, esta parte tem que ser perfeitamente administrada. Porque é na hora da liquidez é que os problemas poderão causar sérias dificuldades e que o Banco Central não perdoa. Você exportou, não entrou dinheiro, você vai fazer uma liquidação cambial e fazer o pagamento dos juros, trava de câmbio, tudo que foi feito, o Banco Central não perdoa, porque ele diz assim, você é o exportador, não eu.
Eu te dou a liberdade de você exportar e oferecer crédito, mas você não soube oferecer crédito. E na importação, toda a regulação das normas cambiais também são muito mais eloquentes do que o da exportação. Então, administrar a parte financeira, tendo ao lado parceiros importantes que vão nos ajudar a poder ter segurança na hora da operação. Por gentileza, o próximo. Muito bem, então chegamos como negociar e analisar contratos. Bom, o que é uma cotação? Eu vou partir para o princípio daquilo que a modernidade nos oferece. Eu mando um e-mail para um fornecedor, ele me responde o e-mail. Aí eu mando uma pergunta sobre o produto, ele me responde o e-mail sobre o produto. Aí ele me tira uma foto, ele me dá ele escaneia e me envia um portfólio, eu olho, eu estou trocando informações com ele pelo sistema da internet. Agora vem a pergunta, será que todos os tribunais aceitam, no caso de um litígio, de uma ação, será que o juiz aceitaria? Não sei, isso é genérico agora. Uma cópia de um e-mail fazendo parte de um processo internacional? Será que os países aceitam? Será que a Câmara de Comércio Internacional já regulou isso? O próprio Telex, no passado, aliás, ele existe muito hoje em dia, né? Inclusive situações bancárias em certos locais. O Telex, que vinha com uma carta de crédito, ele tinha um chaveamento. E esse chaveamento era entre bancos. Era uma chave como se fosse uma senha, como se fosse um ícone, e, consequentemente, isso era travado e o Banco Central acompanhava isso aqui no Brasil. Agora, veja, eu estou falando de 40 anos atrás, 30, 45, mas isso ainda existe hoje. Agora, com um telex chaveado de um banco, um juiz aceitava fazer análise de uma ação do exportador contra o importador e vice-versa. Agora vem a pergunta, será que nós não estamos muito vidrados, nós estamos muito mais envolvidos em mandar um e-mail, responder um e-mail? E aquelas empresas que abrem o Zoom, conversa com o cliente e fecha o negócio? Como é que ficam as negociações se houver qualquer irregularidade na operação? E se a carta de crédito não for atendida e não tem uma comprovação? Meus amigos, cotações, elas são algo inerentes ao contrato. O que nós podemos fazer? Diz a Câmara de Comércio Internacional, existe um modelo de documento chamado Proforma Invoice. Isso é tão antigo, gente, que virou uma convenção. Então, existem modelos de Proforma Invoice, onde destacam quem é o vendedor, o comprador, condições de pagamento, qual é o produto, tudo aquilo que nós poderemos, numa conversa de e-mail, transformar isso numa proforma. Então, eu troco informações por e-mail sem problema nenhum, mas depois eu coloco tudo isso naquele formulário, assino, escaneio e mando para ele. Ele verifica, está de acordo? Ele imprime, assina, escaneia e me devolve. Então, as duas partes já estão com uma proforma que praticamente é o princípio de uma negociação que pode virar um contrato maior caso as empresas necessitem. Então, vamos seguir a cátedra das convenções da Câmara de Comércio Internacional, que é uma delas, sobre as cotações internacionais. Segundo, e se tiver dificuldade, entrar no site da Câmara de Comércio Internacional e buscar essa convenção. Inclusive aqui em São Paulo, no bairro do Brooklyn, tem a Câmara de Comércio Brasil. Então pode-se comprar alguma convenção, pode-se comprar algum manual, não existe mais dificuldade. O importante é que a empresa administre os negócios através de um pré-contrato e depois uma finalização através de uma proforma devidamente assinada. O segundo componente nessa administração é que o produto seja informado tecnicamente e não pelo nome comercial.
Vamos citar um exemplo. Aspirina. Aspirina não é um nome científico. O certo é ácido acetil salicílico. Assim como não é compressor, é unidade condensadora para refrigeração comercial. Então, existem lâmpadas. Que tipo de lâmpada? Fluorescente, LED, como é que é? Então, quando nós fazemos as cotações, precisamos deixar muito claro o nome técnico do produto. Pode ser acompanhado com o nome comercial. Mas, por exemplo, calçados. Que tipo de calçado? De couro, se é sintético, se o solado, quais os componentes. Isso faz parte do jogo da nomenclatura do produto. Então, não é simplesmente lâmpada, calçado, aspirina, né? As regras internacionais determinam também os produtos perigosos. Então, existe um organismo chamado IMO, IMO, que é um braço da ONU, onde se regula como se transportam produtos perigosos no navio, no avião, numa carreta, numa ferrovia. E existem regras que nem todos os produtos podem ser transportados em aviões e nem todos os produtos podem ser transportados em qualquer tipo de navio. Então, no momento que nós estamos cotando, nós temos que analisar, seja fornecendo ou recebendo, se existe logística para esse tipo de produto. Quantas vezes os navios não recebem produtos de alta periculosidade porque não tem condições, e naquela rota marítima não tem como fazer negócio. E perde-se oportunidade, mas por isso é que é importante que a cotação esteja ligada diretamente às regras de transportes para o produto. Eu, durante um período da minha consultoria, eu assessorei a Sadia para exportação de frangos congelados para a Arábia Saudita. Eram navios de câmaras frigoríficas, 4.000 toneladas de frangos. Eu nunca vi tanto frango na minha vida. E tinha que comer frango para mostrar para o árabe que ele era bom. Então, consequentemente, nós tínhamos todo um processo para contratar um navio. Então, quando eu ia, através de consultoria, para Londres contratar um navio, eu verificava a tripulação, qual era o sistema de resfriamento, de congelamento, por causa das regras internacionais. Outro fator das cotações são os prazos. Prazo de produção, prazo de embarque, tudo isso aí vai fazendo o quê? Aquilo que se administra nos tempos do delta. Eu vou fechar um negócio, eu preciso receber o produto em 60 dias. Será que o produto chega em 60 dias na minha empresa? Eu tenho que administrar a logística, eu tenho que administrar a forma do meu fornecedor lá fora ter o produto disponível ou produzir rapidamente. Então, esse processo dos prazos, eles fazem parte de uma eu diria assim, de uma terminologia chamada assim, quanto tempo eu preciso para receber o produto? Quando a empresa importa, temos aqui os gestores, os colaboradores que trabalham no setor de importação. O seu cliente interno é a produção. Então, vamos formar aqui uma ideia. O gerente de produção ou de estoque chega no setor de importação, apresenta, fala, eu preciso desse produto, precisa mandar isso rapidamente, eu preciso rapidamente receber esse produto. Aí faz-se uma negociação, depois de 20 dias mais ou menos, o gerente volta no departamento de importação, e qualquer semelhança é pura coincidência, e pergunta, já chegou o produto? Como se ele viesse de drone, né? Aí eu falei, não, mas o produto ainda não foi embarcado. Como? Isso está demorando muito. Eu fui em Santos outro dia, no fim de semana, e eu vi o navio chegando. Aí a pessoa do departamento de importação pode brincar e falar assim, não, é que não choveu, não encheu, não deu enchente e o navio não conseguiu subir a serra para trazer o produto. Quer dizer, isso é uma sátira, né? Mas se nós pensarmos as discussões que existem dentro das empresas, entre departamento de importação, estoque, produção, marketing, olha, é algo surpreendente, mas que não é novo. Então, os prazos precisam ser muito bem esclarecidos lá nas cotações. Quanto tempo, caso não tenha estoque, vai ser produzido?
Qual é o tempo para embarque? Vai ter navio? Porque os aviões ficam muito mais fáceis. Mas se nós falarmos, tem um navio a cada 10 dias, e de repente o navio não tem espaço, como é que ficam as questões? Então, os prazos precisam ser muito bem analisados no momento da cotação. E o outro componente, os Incoterms 2020, os últimos, né, os recentes, estão dentro da cotação. Então, tem que se buscar essa convenção da Câmara de Comércio Internacional, é de 2020, e automaticamente, quem não tem um conhecimento mais profundo e queira se inteirar mais, a Câmara de Comércio Brasil, aqui no Brooklyn, também tem esse manual para vender. Então, pode ser por download, pode ser no livrinho. Em 2020, exatamente no mês de janeiro, antes de começar a pandemia, a Covid, né, que começou em março, no Carnaval, né, logo depois do Carnaval, eu fui para Buenos Aires a convite da Câmara de Comércio de Buenos Aires, porque no Brasil nós não tínhamos a Câmara de Comércio Internacional no Brooklyn, ela veio depois. E eu fui convidado e fui no congresso de lançamento dos Incoterms 2020. Foram 2 dias só falando de Incoterms. E eu conversei com um jurista espanhol justamente para mostrar que no Brasil ainda não podemos utilizar o DDP na nossa importação. E ele me perguntou por quê. Eu falei, é uma questão organizacional do Ministério da Fazenda, da Secretaria tal, devido ao ingresso de valores no Banco Central do Brasil, que não tem uma norma cambial. Eu falei, puxa, mas o Brasil não pode fazer isso? Quer dizer que, então, eu posso mandar DAP, DPU, e você tem que pagar um imposto, eu não posso te oferecer esse serviço? Eu falei, não. Eu falei, mas quem sabe no futuro isso possa acontecer. Então, o que são os Incoterms? Exatamente a regulação daquilo que na parte de operações, quem vai assumir responsabilidade? Quem vai contratar serviço? Por isso, está dentro do momento da cotação de ser analisado. E na negociação também, fazer o estudo das garantias de liquidez. Eu posso querer exportar e pedir uma carta de crédito para o meu futuro cliente, para o prospect. E ele fala assim, não, a carta de crédito eu não vou abrir porque é muito caro aqui no meu Brasil, no meu país, para se ter uma carta de crédito. Os bancos cobram uma taxa muito alta. Eu posso te oferecer um seguro de crédito. Ok, vamos analisar o seguro de crédito. Eu tenho aqui uma avalista de um banco. Ótimo, vamos ver quem é o banco. Mas se ele não oferecer nada, é bom fazer uma pesquisa de mercado financeiro para saber quem é aquela empresa. Inclusive o Serasa Internacional tem esse trabalho. Os bancos também podem fazer esse tipo de pesquisa. Quem é o cliente? Então, esse processo chama-se obter a garantia de liquidez. Uma vez, um colega da FGV, da área de marketing, disse assim, vender é fácil, difícil é receber. Isso já faz mais de 30 anos, pois eu estou na GV, já há 39 anos, eu me lembro perfeitamente desse comentário dele. Então, administrar negócios através de contratações. Não existe milindre no comércio internacional. Eu vou pedir uma carta de crédito, se não aceitar, eu vou dizer, olha, então eu quero uma garantia. Tudo dentro da diplomacia, nós temos como garantir uma operação. Ok? Muito bem. Então, por gentileza, o próximo. Administrar custos. O vídeo não, tá pessoal. Tem o microfone aberto aí. Acho que é da Cíntia. Desculpa, professor. Não, imagina, que é isso. Vamos lá. Analisar como se deve administrar custos nas operações. Aliás, nós analisamos o custo a cada momento, né? Lá na bomba de combustível do veículo, no supermercado para comprar o tomate, para trocar o celular, nós olhamos tudo. A cada momento nós estamos falando em custos. E por falar nisso, né, os custos de energia aumentaram a partir de agora. Então, pronto, mais uma conta para a gente pagar. Então, isso é custo adicional. É custo marginal. O meu colega Nelson Antônio, que trabalha com isso, né, Xará? É custo marginal, mas ele inclui no orçamento da família. Bom, competitividade. Este é o grande conceito na análise de custos. Na exportação, obter a melhor forma possível na formação de preços através dos incentivos fiscais e incentivos financeiros.
A reforma tributária está andando por aí ainda. Não podemos saber o que vai acontecer lá na frente. Mas até hoje, os incentivos fiscais, ICMS, PIS, COFINS, IPI, continuam iguais. Agora, quanto ao ICMS, o exportador tem que analisar o regulamento do ICMS do seu estado. O estado de São Paulo é de uma forma, o estado da Bahia é de outro, o estado de Pernambuco é outro, do Paraná é outro. Então, quando a empresa vai exportar, ela precisa conhecer o regulamento do ICMS do seu estado para saber se ela teria que recolher o tributo e depois ter um crédito fiscal, ou simplesmente uma suspensão tributária. Isso é em cada estado da federação, até que se ajuste, quando ajustar, como será o tal do IVA e como será a distribuição disso mais adiante. Não quero pensar nisso porque é uma história que ainda vai acontecer. E os incentivos financeiros? Por que a empresa não pode buscar um incentivo financeiro através de um adiantamento de câmbio, um ACC, um ACE, um financiamento à produção, a juros internacionais e não juros nacionais? Isso tudo vai para dentro da formação de preço. Por quê? Porque a empresa não precisaria usar do seu caixa para investir na produção. Vai buscar no banco um adiantamento de câmbio para a sua futura exportação. Aliás, esse incentivo existe desde 1970. Já são 53 anos que nós temos o ACC e o ACE. E depois foram criados outros fomentos para a produção. Isso tudo vai fazendo o quê? Com que a empresa analise que ela não vai precisar disponibilizar dos seus recursos e vai buscar isso em recurso bancário de uma forma de juros internacionais. Quando vamos importar, como é que eu vou administrar os custos? Bom, obviamente, como é sabido, a classificação fiscal do produto, através da NCM, é que vai mostrar qual a carga qual os tipos de produtos e a carga tributária relativamente a ele. Então, o primeiro conceito de administrar competitividade é verificar corretamente qual é a classificação fiscal. A Receita Federal, através do sistema eletrônico, ela tem uma visão muito clara em relação ao produto que está sendo declarado do INPE ou na própria DI. E quando há uma certa desconfiança ou quer uma análise mais profunda, ela pede o quê? Vai o canal vermelho, parametriza e aí vai fazer uma fiscalização visual para ver se aquilo que está declarado nos documentos, invoice, do INPE, DI e etc., se é exatamente o que está presente na alfândega. E aí vem a multa, 60% sobre o valor da operação. Então, o primeiro conceito é aquilo que é o nosso CPF. O produto tem um NCM, nós temos um CPF. Ele não pode ser rasurado. Então, o primeiro conceito para se saber qual é a carga tributária é administrar a classificação fiscal. E, em caso de dúvida, consultar a Receita Federal, porque por muitas vezes nem o despachante aduaneiro consegue chegar a um conceito. É muito difícil. Por melhor que seja uma especialização, sempre poderá existir o famoso outros, o 9999, aquela velha história. Então, muito cuidado. Pegando a classificação fiscal com os impostos, eu vou chegar ao valor final tributário. Então, eu tenho que administrar regularmente. Se eu faço uma importação hoje e daqui 2 meses vou fazer novamente a mesma compra, vou procurar saber se não houve uma mudança. A dinâmica é muito grande. O nosso conceito de regulamento aduaneiro, de normas administrativas de importação, é mutante, é dinâmico. Por isso, muito cuidado ao classificar um produto. Certifique-se, porque lá na frente vai bater os impostos que vai acabar criando o quê? Um valor final, que é o chamado grande total da operação. Por gentileza, mais um. Serviços. Bom, agora chegamos naquela parte operacional. Quais são os serviços que a empresa vai necessitar para poder exportar ou importar? É aquilo que nós chamamos de administrar o trade-off.
Um trade-off financeiro internacional, os bancos de primeira linha, as corretagens de câmbio. Então, vamos procurar ter sempre, lá no momento da cotação, na hora de fechar, que tenha-se um bom banco para operar, uma boa corretora de câmbio, porque o financeiro, como eu disse lá atrás, ele é a alavanca do sucesso também, não é só o produto. Então, o banco está à disposição, a carteira de câmbio, o gerente de banco, a mesa de negociações de câmbio, isso é mutante. De manhã a taxa é uma, depois do almoço é outra, lá no final da tarde é outra. Então, ter um bom parceiro em serviços financeiros aqui no Brasil. Serviços aduaneiros, não é só o despachante aduaneiro, assessorias jurídicas, ter a certeza de que aquilo que nós estamos querendo realizar na nossa importação esteja dentro do conceito daquilo que realmente o governo determina no regulamento aduaneiro ou nas normas administrativas. Então, ter boa parceria. Por vezes, algumas colocações eu ouvi. Ah, mas isso custa, eu já sei como é que é, não, eu posso evitar esse custo. Cuidado, qualidade tem preço. Então, o mercado, ele é dinâmico, o comércio exterior dinâmico, as normas também. Então, muito cuidado nessa área aduaneira. Logística integrada, agentes de cargas, consolidadores, operador de transporte multimodal, armazéns, zonas aduaneiras, uma série de fatores que, como serviços, podem integrar o porta a porta. O mundo aumentou na sua capacidade operacional de comércio internacional as operações door-to-door, as operações porta a porta, através da multimodalidade. Então, a multimodalidade é, no Brasil, algo que existe desde 1990, perdão, desde o ano 2000, já são 23 anos. O decreto está muito claro quem é o OTM, é procurar isso lá na Receita Federal, procurar no site da ANTAC, da NTT, e saber quais são as regras de uma empresa para ser OTM, que é muito mais do que um agente de cargas. É aquele que pode integrar a operação porta a porta. Eu faço uma compra ex-fábrica, delego a ele e ele vai buscar o produto na empresa que está fornecendo para mim, retira e entrega na minha casa. Eu só pago os impostos. Então, a logística integrada, ela traz para dentro do trade-off os operadores de transporte multimodal, que vai estar ligado ao delta logístico através de um contrato. Então, o tempo, o custo e os serviços formam o delta logístico. Ele é imprescindível, ele é uma metodologia que você monta. Isso pode estar através de um software, a empresa pode ter isso aí através de um sistema interno, pode estar lá nos papéis. Qual é o custo da operação? Qual é o serviço? Qual é o tempo? Com o delta logístico, a qualquer momento eu posso dizer o que é que aconteceu com a minha importação ou com a minha exportação. Isto é o trade-off na área de administração de serviços. Tenha o seu parceiro sempre na sua vista. Vá visitá-lo, visite o despachante, visite as empresas, procure ver quem são as pessoas, qual é o cadastro, como é que funciona. Tenha sempre no radar o contato com o seu operador logístico de qualquer maneira, inclusive o banco através do qual você opera, ou a sua seguradora, ou a sua corretora de seguros. Então, é importante também administrar os serviços dentro do processo de negociação. Mais uma reflexão para nós fecharmos a nossa apresentação. Pode clicar, por favor. A administração em negócios internacionais conduz os gestores obrigatoriamente, após a disruptura da economia e das cadeias produtivas globais, aos novos modelos de negócios com base no apoio da logística. A logística sempre foi importante, porém, a partir do momento que nós nos vimos com produtos lá fora, linha de produção parando, lockdown, sem navios, sem containers, mudança de rotas marítimas,
Canal de Suez com o navio atravessado, mudança de rota, os fretes com $15 mil, 13, 14, $15 mil um container, quando custavam 2.000, 2.500, 3.000, de repente tudo isso aí mudou. E a logística passou a ter um olho maior para as empresas que se dedicam aos negócios internacionais. A ideia aqui é dar a sensibilidade, fornecer a sensibilidade, sem falarmos em coaching, para que os gestores, os estudantes, aqueles que fazem parte de corpo colaborativo nas empresas, tenham a certeza de que o Brasil é o grande país fornecedor, dentro de poucos anos, não só de alimentos, mas de outros componentes da indústria, se o empresário brasileiro começar a enxergar a administração como algo que pode levar aos seus investimentos, à lucratividade e ao seu crescimento. Pequenas, médias, grandes empresas, esse conjunto todo tem condições de exportar. Tudo é uma questão de semântica e fazer com que os produtos que são produzidos sejam exportados, nem que sejam pequenas quantidades, mas entrar nesse universo. E se precisar de importações, como máquinas, equipamentos, componentes, buscar o viés da importação, desde que o mercado interno não tenha essa possibilidade, ou que os custos sejam maiores, ou que os prazos de entrega também sejam maiores. Por isso que é muito importante uma reflexão daquilo que nos deu como lição a pandemia, e que nós mudamos o nosso conceito, e que a Câmara de Comércio Internacional começou a ser vista novamente em relação às convenções que já existiam. Clique, por favor, agora para fechar a operação. Muito obrigado, agradeço por vocês estarem conosco e eu fico à disposição para perguntas, o que vocês tiverem dúvidas. E o que eu não tiver como uma resposta imediata, eu vou preparar a resposta, mando o e-mail para a doutora Cíntia e que automaticamente ela vai transmitir para vocês. Porque o Pelé perdeu o pênalti, então ninguém pode dizer que sabe tudo. Muito obrigado, um abraço a todos e estou aqui à disposição. Muito obrigada. Parabéns pela palestra. Ludovico, nós estamos com uma classe de alunos de São Roque aqui. Que maravilha! Tem aqui uma aluna, Isabela Souza de Oliveira, palestra excelente, faço estágio na área de comércio exterior e realmente lidamos com todos os assuntos tratados. Que bom. Adorei a didática. Obrigado. Que bom, Isabela. Sucesso para você, Isabela. E para todos esses alunos que estão sendo assim os nossos parceiros desde segunda-feira. Olha, aqui tem uma pergunta do Alexandre, né? Ele é o professor que está... é o professor, desculpe. Ele que traz esses meninos aqui. Que bom, professor. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado, colega. Então, a pergunta é quais os caminhos para se tornar um profissional internacionalizado, é isso? Aqui ele fala também quais as dicas para quem deseja seguir esta carreira internacional. Isso, Bom, veja bem, quando nós falamos de uma carreira internacional, nós podemos pensar em situações como aquilo que nós fazemos lá no CRA, no grupo de internacionalização de pessoas, carreiras, né, e empresas, o GIPEC. Nós fazemos palestras, divulgamos materiais. Agora, a internacionalização, ela tem um estágio. O primeiro deles, quando o jovem, né, está cursando e quer fazer um intercâmbio, ele está no início de uma carreira que ele quer abraçar. Então, de repente, o intercâmbio na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, isso está hoje muito, muito tranquilo de se enxergar. E aí ele começa a sentir, já na sua tenra idade, o que ele pode enxergar dali para frente. Se ele já está num segundo momento da sua juventude, digamos, lá seus 25, 30 anos de idade, já esteja trabalhando, talvez, através de um convênio com empresas, que é muito comum, a minha sobrinha, por exemplo, fez um convênio por empresas e foi fazer um estágio de 3 meses na Inglaterra e depois ela fez na Alemanha. Hoje é uma executiva de uma multinacional na área de serviço. Então ela partiu para o convênio entre empresas.
Vamos dizer que não há essa possibilidade. O que se poderia fazer? Cursos no exterior? Sem dúvida. Há de se escolher um bom curso, uma boa universidade, uma boa associação, para que se possa fazer um curso, cursar e ter, através dessas informações, as bases para se desenvolver aqui no Brasil, aplicabilidade, para depois buscar uma alternativa lá fora. Então, isso forma o quê? Um background, de lá para cá, estabilizando aqui, e de repente, um bom caminho é o trader, o negociador. Negociador de alimentos, o trader de commodities, o trader de alimentos. Essa é uma grande figura de internacionalização. Para isso, existem cursos na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, que eu me lembro, no Reino Unido, tem também o curso de trading, ou seja, o operador. Agora, pensa-se, né, na internacionalização. O que é ser internacional? Essa é uma boa pergunta. Não é ter o passaporte ou ter apenas alguns cursos lá fora. É buscar a alternativa da aplicabilidade desses recursos acadêmicos ou mesmo empresariais adquiridos e fazer com que o currículo se especialize para vender esse serviço no exterior. Quantas empresas de serviços aqui no Brasil, e nós podemos citar aí as multinacionais, Schenker, Panalpina, Kinenago e tantas outras, que conduzem, sem dizer as indústrias nossas, conduzem seus próprios funcionários para o exterior. Então, a carreira internacional, ela não é rápida, ela é lenta. Tem que ter foco, tem que ter background, tem que ter resiliência, porque a partir do momento que você tem já uma base, você já começa a trabalhar isso para dentro de uma empresa que você talvez consiga trabalhar ou já esteja trabalhando. Eu vejo assim, eu sempre fiz esse tipo de trabalho. Por isso que o JPEG, né, quando eu montei o JPEG em 2016, era exatamente para isso. E eu tenho, se depois precisar algum contato, eu tenho disponibilidade lá na Flórida, especificamente em Miami, de um grande amigo, né, que há mais de 40 anos temos amizade. Ele me conduziu, inclusive, para a IATA, e eu fui instrutor da IATA durante 7 anos, e ele tem uma empresa de negócios lá, que inclusive tem acordos com instituições de ensino, ele tem condições de poder indicar onde poderão ser realizados alguns cursos, ou alguns treinamentos, ou algum workshop, enfim. Eu parabenizo quem tem essa ideia, porque o mundo não é global apenas para as empresas, o mundo é global para nós. Eu criei uma metáfora dizendo que o mundo é um grande teatro. E quando as cortinas do teatro se abrem, você tem os vários universos das cadeias produtivas, você tem os mercados comuns. E o que é o mundo hoje? É um grande teatro, onde quem reside são os países, os inquilinos são as empresas e os consumidores somos nós. Então, o grande teatro chamado global tem os países como os donos, as empresas como inquilinos e nós como consumidores. Então, não é apenas a globalização que nasceu lá em 1992, em Jacarta, né, no famoso convênio entre os países, que começa a se falar em globalização do automóvel, do alimento. Não, nós somos globais. A pergunta é, isto aqui foi produzido aonde? Não sei. Até alguns anos atrás se perguntava, é da China? Da China? Hoje, ainda bem que a China produziu. Então há uma mudança. Você não enxerga mais e nem quer saber onde foi produzido o seu computador. Um dos veículos da Kia Motors tem componentes de 70 países. Por isso que a gente diz, quando quebra lá, quebra aqui também. E nós que somos consumidores internacionalizados, mesmo não sendo internacionais, mas somos internacionalizados por países, o caminho é esse. Nós deveremos, mesmo que eu não seja da área internacional, eu tenho que acompanhar a economia, porque eu trabalho numa empresa que não exporta, que não importa, mas eu faço parte da economia. Então, independentemente
desse nosso contato, eu fico à disposição, se quiserem um contato, nós temos condições de ajudar, e também através do GIPEC, lá do Conselho Geral de Administração, que a professora Terezinha, ela é quase dona lá do CRA, né? Mas, em todo caso, eu estou abusando do direito dela. Ok, professor? Estou à disposição, viu? Muito bom, vamos conversar sim. O seu microfone está desligado, Terezinha. O professor já se manifestou que tem interesse, tá? Isso. Pode passar meu e-mail para ele, viu, Terezinha? Sim, Isso. com certeza. Eu converso com ele. Muito obrigada. Fazemos um Zoom. Isso, fazemos um Zoom. Agora nós temos um sorteio de um livro do professor. Ah, tudo bem. Vamos lá, vocês sorteiam aí. 2. Ele nos disponibilizou 2 livros. 2 livros. 2 livros. Logística Internacional. E como preparar uma empresa, como organizar uma empresa para o comércio exterior. Isso. E a outra, olha, a Kátia levantou a mão. Por quê? Pois não, Kátia. Onde está a Kátia? Liga o microfone. A Kátia está com o microfone desligado. Está aqui ela. Pode falar. Kátia, liga seu... Pronto. Eu levantei a mão para participar do sorteio. Tenho bastante interesse nos livros. Tudo bem. Perfeito. Aqui agora eu terceirizo para a doutora Cíntia. É isso aí. Então, vocês sorteiam, me digam depois o nome completo, tá? O endereço, me passa o endereço que eu já mando autografado. E se tiver no exterior, eu mando pela FedEx, que é o meu cliente. Já vai no meio. Todos que estão aqui online vão concorrer ao livro, tá bom? O critério vai ser o mesmo de ontem. São 2 livros hoje, então? Um de como organizar e o outro de logística. Então, vamos lá. O critério vai ser o mesmo, os critérios vão ser o mesmo de ontem. Na palestra anterior, nós diversificamos um pouquinho e presenteamos a Gláubia, que esteve com a gente nesses 3 dias, nos acompanhando em todas as palestras. Então, nós fizemos questão de presenteá-la. E nessa, nós vamos, então, utilizar o mês de aniversário. Mês 9? Mês 9. Porque se você falar o dia e o mês não vai conseguir. Sim. O livro vai ficar na prateleira. Então, vamos lá. O primeiro livro, então, vai para... Se tem alguém aqui que faz aniversário no mês 9. Eu. Giovana. Isabela. Faz amanhã. Temos Nossa Senhora. 3, 2, 1. A Giovana Mendes. Ela está sem áudio e câmera. Você toma nota aí? Giovana Mendes. E o Matheus perguntou se vale aniversário de parente. Aniversário do quê? Eu não ouvi. De parente. De parente. Tá certo. O que não se faz, né? Nessa hora o parente é amigo, né? Olha, é verdade. Então, vamos lá. A Giovana. Então, nós vamos ter que seguir. Espera um pouquinho. Quantos são? Quantos são? São 3. 3 é isso? Eu vou mandar os 3, pronto. Olha só que beleza. Pronto. Olha, agora é o seguinte, deixa eu explicar uma situação. Tem um livro que eu tenho aqui, o outro eu vou ter que pedir para a Saraiva, porque eu não tenho estoque aqui. Tá? Então, se for de um que eu tenho aqui, eu posso mandar os 3. O de logística eu não tenho estoque, eu teria que pedir para a Saraiva. E sempre demora 15, 20 dias para eles me mandarem. Tudo bem, eles concordam, não concordam? Se concordarem, eu mando só eu mando o de como organizar uma empresa para o comércio exterior. É a edição nova, a última edição, então eu posso mandar os 3 para as pessoas. Concordam? Se concordar, já... Ótimo, então pronto. Tá lá, ótimo. Agora, por favor, agora tem uma coisa.
em comércio exterior nós negociamos, nós vamos negociar aqui, xerox da identidade para ver se é verdade. É exatamente isso que eu ia dizer, professor. Eu gostaria que mandasse para o nosso privado, nosso número privado, um documento que comprovasse a veracidade das informações. Fiquei vermelho agora, fiquei envergonhado agora, fiquei vermelho. Eu ia fazer uma pergunta, para não me estender, sobre a penalidade de uma informação errada no processo de exportação. Olha a gente passa para o STF, Muito bem, então, passe para você me manda depois, me manda o endereço, o CEP, tudo direitinho, o nome, né? Aí eu autografo e já disponibilizo aqui no correio. Mandar para o professor e o professor encaminha para os alunos. Isso. Né? Eu estou em Santos, amanhã ou sexta-feira eu já levo no correio. Eu estou em Santos, mas chega fácil. Tudo bem. Giovana, Nicolas e Isabela. Muito bem. Então, boa sorte para vocês. É mais fácil distribuir. É que ela está perguntando se pode ir para o Instituto Federal, que é mais fácil de distribuir. Eu também acho. É onde eles estudam. Vê o endereço. E aos em São Roque. Eu despachei o livro que foi... Então, os 3 para o mesmo local? É isso que eu ia falar. Melhor. Fica até melhor. Melhor. Ótimo. Agora, teria que colocar em nome de alguém, né? É do coordenador, do professor. Isso, pronto. Está resolvido. Está resolvido. Que mais? Mais alguma questão, meus amigos? À disposição de vocês, hein? Tudo bem. Olha, pode ser no meu nome, né? Eu tenho já que hoje eu já despachei o livro de segunda-feira para ele. Aí pega o endereço completo, me passa e eu já providencio. Ele já colocou aqui. E aí o nome de quem foi sorteado. Eu já marquei o nome. E olha, professor, muito obrigada, viu, pela sua exposição. Imagina, foi bem prazer. Detalhada e acredito que os alunos tenham gostado. Eu me disponibilizo para o professor, se ele quiser que eu vá fazer uma palestra para os alunos, eu vou até São Roque, faço com o maior prazer. Excelente. Muito bem. Ok, pessoal, então muito obrigado, agradeço a associação da nossa administração, né? E que o sucesso continue cada vez maior, estaremos sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, obrigada a todos vocês, alunos, professores. Um grande abraço. Muito obrigado. A diretoria também. Um grande abraço a vocês todos. Até mais.